Como estamos? Todos bem? Mais uma vez estamos aqui para gravar o podcast da Escrital, dessa vez muito especial. Temos aqui um convidado que representa uma empresa que eu sou muito fã. Todos os meus parceiros, meus colegas sabem muito disso, que eu falo muito bem da OMIE. Paulo Cruz, seja bem-vindo ao nosso podcast. Venho muito acrescentar, trazer os nossos parceiros. Hoje a gente vai falar um pouquinho de BPO financeiro e vamos falar da ferramenta que a gente usa para fazer o BPO financeiro no dia a dia, que é a OMIE. Tudo bem, Paulo? Como você está? Tudo ótimo e agradeço já você, Márcio, a Escrital, por essa oportunidade, né? E, assim, para quem não me conhece, eu sou Paulo Cruz, da Unidade de São Paulo. Hoje nós somos a primeira franquia, né? Estamos no mercado há 8 anos. A UMI é uma empresa de 10 anos. Temos mais de 6 mil clientes e, sem dúvida, é uma honra estar aqui com você e compartilhar um pouco do que a gente tem de conhecimento e do que a gente vivenciou na vida real, né? Eu costumo dizer que às vezes tem muitos livros, muitas teorias e a gente acaba... No dia a dia. Exatamente. Hoje essa conversa eu vou ser muito suspeito, porque eu não estou aqui para jogar confete na OMIE. Eu sou muito realmente fã da OMIE. Todo o apoio que a OMIE dá para o contador. O que eu aprendi de BPO financeiro, fiz alguns cursos de imersão aí no mercado com outros profissionais, mas quem abriu as portas do BPO financeiro para a Escrital foi de fato a OMIE. Na época tinha a Infinity, tinha uma série de coisas que vocês ofereciam de apoio para o contador. E eu, em especial, que encabeço esse projeto dentro da Escrital, eu senti e sinto o apoio que a OMIE dá para os contadores. Poxa, obrigado. Desde de cursos, profissionalização, abrir a mente do contador por meio dos eventos que vocês promovem. A gente até estava conversando off aqui para onde os contadores têm que olhar aí para o mercado. E uma das coisas que os contadores precisam olhar para o novo mercado contábil é o BPO financeiro, né? Não, sem dúvida. E eu vejo que assim é mais uma oportunidade de crescimento, né? Se você olhar as pequenas empresas e a maioria dos escritórios contábeis, eles ainda são pequenos, né? A gente tem aí 80% que deve faturar entre 50 a 80 mil, então é um faturamento relativamente baixo, perto do potencial que nós temos no nosso país. E o BPO ele vem somatizar, ele vem ajudar com que esse contador consiga agregar mais trabalho e sair um pouco do convencional, porque folha fiscal e contábil virou commodity, né? A gente tá até falando. Isso aí é uma coisa hoje muito trivial, né? O contador precisa sair um pouquinho dessa esfera, né? Exatamente. E eu acho que empresas como a OMI, eu quando entrei, eu também sou formado em contabilidade, já tive, né, do outro lado aí atuando como contador. Tem até uns amigos que falam, agora você está liberto, né? Mas eu sempre tive um carinho muito grande e tenho. E o motivo de eu ter entrado no mercado de software, né, especificamente na OMI, foi justamente porque eu vi uma empresa de forma genuína querendo contribuir com a transformação do mercado contábil, né? E a OMI tem um produto muito interessante, mas se não fosse os contadores confiar na gente, a gente não teria crescido tanto. E o que eu vejo hoje é que se você compara as empresas brasileiras com as empresas americanas, existe uma diferença de produtividade muito grande. Sim. As empresas americanas faturam 5 vezes mais e são pequenas. As empresas americanas do segmento de contabilidade? Tanto no segmento de contabilidade quanto em outros segmentos. E aí você vai entender até onde eu quero chegar. Por quê? Eu percebo que nós, no mercado brasileiro, somos muito improdutivos muitas das vezes. Por conta do nosso sistema tributário ser muito complexo. Muitas das vezes o empresário ele é formado por pessoas que estão buscando empreender por necessidade, né? Então a maioria não é por oportunidade. Por isso que os nossos negócios são pequenos. Nos Estados Unidos, você me corrige se eu estiver errado, como a legislação tributária ela é infinitamente menos complexa que a nossa, os contadores lá se dedicam muito mais para o BPO financeiro. Exatamente. Esse é o business mais estratégico. Esse é o business do contador americano, não Exatamente. é isso? Inclusive, quando eu comecei a empreender no BPO financeiro, eu até tinha lá que era uma cultura estadunidense, foi uma palavra até que um cara de marketing colocou lá, eu achei ficou bacana, porque isso é uma cultura deles, né? O contador lá não tem 1000 horas para gastar
com o fisco, ele proporciona outro tipo de atividade para o seu cliente, né? E ele acaba ocupando o papel de estratégico. Né? Aham. Que quando eu fiz contabilidade, eu achei que era isso que um contador devia fazer. Aham. Vida real, ops, você tem que cuidar da folha do fiscal, É. né? E muitas das vezes a gente não tinha isso na faculdade. Pelo menos na minha não tinha, Márcio. Não sei se na sua foi diferente. Não foi não. Na verdade, hoje não. A faculdade de contabilidade, ela ensina a ciência contábil, que é o débito e crédito e as suas demonstrações. Mas o nosso dia a dia como empresário contábil é muito diferente disso. Na verdade, hoje nós obrigatoriamente, por uma cultura brasileira, a gente tem que se dedicar à burocracia do fisco. Né? Então, até bom você ter falado isso, que eu enxergo assim, que existem alguns tipos de contabilidade e quer queira, quer não, todas elas acabam sendo estratégicas. Como a cultura do Brasil, ela obriga você a ter essa contabilidade pro fisco, você tem que atender minimamente isso, porque senão você acaba se complicando nos bastidores fiscais, né? Multa, malha, que agora está na moda, malha fiscal, o fisco disparou aí uma série de coisas, mas existe uma outra contabilidade decorrente dessa, e é importante que se diga decorrente dessa, que é a contabilidade consultiva, né? Perfeito. Que é aí aonde a OMIE vem agregar com a gente, né? Que a gente pode proporcionar números. Eu vou até usar uma frase bonita, dar emoção aos números, né? E não aquele número frio no papel. Paulo, me fala uma coisa. Você acha que o BPO financeiro casa para que segmento do empresário? É nicho, porte? Como que você vê, assim... deixa eu, sem querer te cortar e já cortando. Eu vejo assim, uma grande indústria, eu não vejo um BPO financeiro nos moldes que a gente aprendeu com a OMIE. Então, eu não consigo enxergar. Na sua opinião, qual é o nicho, qual é o porte? Aonde casa o BPO financeiro? Eu acredito que as pequenas empresas são os mais necessitados e é onde tem mais oportunidade. Porque esse empresário, muitas das vezes, ele não tem um conhecimento estratégico, né? Até por isso que ele ainda é pequeno, para conseguir desenvolver. E eu vejo que quem presta serviço de BPO, como a Escrital, pode ajudar bastante esse empresário, porque ele consegue focar no que realmente importa, que é vender. Só que não adianta vender e não ter uma boa gestão. Né? Então eu vejo que o BPO, para pequenas e médias empresas, ele funciona bem. Para empresas maiores, aí é mais uma questão de estratégica. Eu vejo, por exemplo, as Big Four, né, que tem grandes clientes. Mas esse cara ele está olhando mais uma questão de custo. Né? Então ele avalia quanto o terceiro vai oferecer em termos de prestação de serviço e vai analisar se é economicamente viável. Quando a gente desce para as pequenas e médias empresas, né, e aí eu acho que depende muito do segmento, mas quando a gente fala de uma indústria, eu vejo que uma indústria pequena é uma indústria que está entre 5 a 15 milhões, né? Não é uma indústria tão grande. Essas empresas, sem dúvida, elas têm total condição e deveriam investir em empresas que prestam serviço de BPO. Um grande amigo nosso, que infelizmente já se foi, que era um parceirão nosso, o Zé Luiz, ele é controller, foi controle de multinacional e tudo. Uma vez ele explicou para mim por que as empresas terceirizam o processo. E um dos motivos que levam as empresas a terceirizar processo é a falta de capacidade técnica interna de gerir aquele processo. Então, o nosso foco em atender o BPO financeiro é pequeno e médio empresário na Escrital, né, como você falou. E aí o grande, ele vai procurar por um outro motivo. Porque ele não quer ter dor de cabeça com gestão de pessoas, com férias, com uma série de outras coisas que uma equipe pode ter, ele entrega para alguém profissional fazer, né? Então é isso. E até se você olhar aqui no Brasil, decidir ser empresário. Tem um curso de formação? Não tem. Deveria ter uma habilitação, né? Não, deveria ter. O cara, para ter um CNPJ, devia passar no Sebrae primeiros 6 meses. Ele deveria ter um conhecimento básico das coisas mínimas que deve se ter, né? O cara não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então a gente vê muitos pequenos empresários que praticamente ele é empregado da empresa dele, né? Sim. Você pergunta se ele tem uma estratégia de crescimento, muitas das vezes não tem. Você pergunta se o negócio dele dá lucro, ele vem com uma resposta que eu acho que você já deve ter escutado.
paga as minhas contas. Mas o que é pagar as suas contas, né? Pode ser bom e pode ser ruim. Exatamente. E aí, por conta disso, a gente acaba até tendo muita informalidade e tudo mais. Eu vejo que, assim, sim, a gente tem uma legislação complexa e isso não vai mudar do dia para a noite. Não. Talvez a gente esteja vivo para ver um dia o Brasil de forma mais simples. Mas a reforma tributária está aí, né? Vamos ver se a coisa anda também. Mas, já que existe o problema, eu tenho que administrar. Né? E muitas das vezes esse empresário não tem consciência. E aí eu acredito que as empresas que estão olhando para ajudar esse empresário a educar, e eu acho que o contador é um protagonista. Tem que ser. Porque quando você vai abrir uma empresa, quem que você vai procurar? É o contador. Verdade. E se o contador entender isso como uma missão, como propósito, ele consegue ajudar esse pequeno empresário lá na frente se tornar um grande empresário. Entendi. E tem várias ferramentas que a gente pode ajudar. Pô, esse cara, de repente, ele está iniciando. Tem um monte de solução no mercado. A OMI tem uma solução que é o OMIFIT. Né? Se é pequenininho, o seu primeiro software pode ser o nosso gratuitamente. A Escrital usa bem isso. Tem o Banco Linker. Tem o Banco Linker, que é uma conta digital que emite nota fiscal. Eu ia falar, eu ia chegar aí agora. Uma coisa que me incomoda, quando eu vou atender clientes novos, antigamente era mais difícil de ouvir falar de OMIE. E hoje é muito fácil de você ouvir falar OMIE. Você vai num cliente novo e fala, olha, eu tenho uma solução para o seu financeiro, chama OMIE. Pô, já ouvi falar, eu já ouvi uma apresentação, eu já ouvi não sei o que lá. Ah, é uma ferramenta financeira. Isso me incomoda. Por quê? Porque eu sei que o OMIE hoje, ele é muito mais que uma ferramenta financeira. Com certeza. É uma ótima. Vocês têm concorrentes muito bons. Inclusive, Sim. ontem eu falei isso para um cliente novo. Ele é cliente do concorrente direto de vocês. Eu falei, olha, é uma boa ferramenta, mas existe uma ótima, né? Então, o que mais a OMIE oferece para os clientes, para os empresários? Além da gestão financeira. Você começou a falar do FIT, aí eu agora estou te dando um gancho para você começar. Volta a falar um pouquinho. O que é o FIT, o que é o Linker e o que mais? Não é só gestão financeira que tem dentro do OMIE. A gente, para que o mercado entenda de uma forma melhor, a gente até explica para esse empresário que a gente é uma plataforma de gestão financeira, mas na verdade a gente é um ERP. Então, é uma ferramenta que vai gerenciar o processo da empresa do começo ao fim. Sim. E o mais interessante é que a OMI, ela não foi prepotente no sentido de, cara, eu vou fazer tudo. Né? Então, se você é um restaurante, eu vou desenvolver uma ferramenta para atender restaurante. Se você é uma indústria, eu vou desenvolver um PCP ou uma ferramenta voltada para a indústria. Ela falou, cara, o que eu sou bom? Eu sou uma boa ferramenta de gestão e eu posso agregar soluções complementares. Uhum. Então, a gente tem a OMI Store que tem esse papel. Então, se você é um restaurante, eu tenho os melhores PDVs que a gente pesquisou no mercado para te atender, que está totalmente integrado com a OMI. Uhum. Se você é uma indústria, se você é uma clínica médica, então a OMI tem a OMI Store, que são soluções complementares. Uhum. Aí eu vou usar um termo técnico, mas se vocês pesquisarem é algo muito simples. A OMI tem APIs abertas, então a qualquer momento, se você tem uma solução própria do seu segmento e você entende que ela é boa, você pode integrar com o nosso RP através das APIs. Basicamente, a gente está à disposição para se conectar com qualquer software, desde que quem esteja nos contratando queira seguir esse caminho. Sim, você não está na OMIE diretamente, você é uma franquia. Exatamente. Aqui de São Paulo, né? Exatamente. Como você explicou no começo, vocês praticamente nasceram junto Exato. com a OMIE. Vocês ajudam nessa integração? Porque você falou que tem a OMIE, que tem lá o coração, vamos falar assim, que tem o motor e o câmbio, né? Isso. A OMIE em si é o motor e o câmbio. Para quem conhece a OMIE, para quem não conhece, eu vou explicar. Quando você entra lá no aplicativo da OMIE, tem lá o CRM, tem lá controle de estoque, tem lá emissão de nota, tem CRM, gente. Olha, pequenos e médios empresários muito dificilmente vai ter contato com o CRM. As soluções mais baratas de mercado não vão te entregar esse tipo de solução. Né? Então isso é muito importante. É importante conhecer isso. Para quem quer crescer, tem que ter essas outras ferramentas. Então a OMIE entrega o motor e o câmbio. Aí você disse que tem a OMIE Store,
que é onde vai ter, como, fazendo uma analogia, é como a Play Store, Perfeito, exatamente. a lojinha da Apple, onde você vai lá e começa a baixar os aplicativos para integrar. Que faz sentido para você. Tá bom, mas aí o empresário não vai ficar perdido. Ele vai chegar lá na OMIE Store e vai baixar um aplicativo. A franquia ajuda essa integração? Quando a gente atende o cliente, a gente já entende o segmento e a gente já propõe algumas soluções, tá? Obviamente que muitas das vezes o cliente não tem aquela dor. Então, por exemplo, tem um cliente que ele é da área de restaurante. Claramente, se ele não contratar um PDV, né, que é o ponto de venda, para gerenciar a comanda, para emitir o cupom fiscal, ele não vai conseguir usar bem a OMI. Ele vai ter um retrabalho. Então, a gente já recomenda e essa integração já existe. Então, assim, a venda do RP, OMI, ele é uma venda consultiva. Então, a gente sempre vai entender o segmento e vai propor as soluções complementares. E aí o cliente vai decidir em qual momento ele está, se faz sentido, tudo mais. Mas a maioria dos clientes hoje, eles já vem contratando essas ferramentas complementares. E o mais legal, às vezes, por exemplo, a gente tem na OMI Store uma plataforma de BI, né? Pô, a OMI não tem relatório, ela não tem dash? Ela tem. Mas se você quer se tornar mais profissional ainda, nós temos um parceiro que chama inclusive a PPBI, que ele já integra com a OMI e ele te dá os principais insights para você tomar decisão rapidamente. Porque no final das contas, você que é empresário, você tem que focar na parte estratégica. Você não pode estar na parte operacional. Porque senão, se você não está pensando no teu negócio, quem está? Não é verdade? O contador. É, o contador. É verdade, o contador, inclusive, pode ser seu parceiro. Por isso que você tem que escolher muito bem quem você vai querer do seu lado. E é nesse ponto que a Escrital quer se posicionar. Legal. Entendeu? Então, obviamente que a Escrital nasceu como uma contabilidade para atender a regularidade fiscal do jeito que eu falei, mas hoje a gente converge muito para essa parte consultiva. E para você chegar nesta parte consultiva que o Paulo acabou de falar agora, você precisa ter bases sólidas. Bases sólidas começa com uma ótima gestão financeira. Né? Tudo organizadinho. Parece bobo o que eu vou falar. Esses dias a gente gravou um podcast aqui, a gente falando de organização de documentos digital. Mas, Márcio, isso não é muito raso? Não, não é. Hoje, se você não tiver esses processos muito bem calçados, muito bem definidos, um alicerce muito bom, não adianta você pensar em BI. Então, a Escrital, ela vem para contar um case. Eu gosto sempre de contar case. Estou com um projeto novo lá no escritório. De verdade, estou com um projeto novo no escritório. Como é que esse cliente chegou para a gente? Alguém chegou nesse cliente e falou assim, você não está interessado em vender sua empresa para mim? Aí o cara falou, opa, quero conhecer, o que você tem para me oferecer? Então me dá seu balanço. O cara falou, puxa, não tenho balanço. Não tenho balanço. Aí o cara começou a se mexer, procurar tal, e veio conversar comigo. Aí, não, preciso trocar de contador. Eu falei, mas será que você precisa trocar de contador? Você faz a sua parte bem feita, chega no contador e o contador não tem capacidade técnica de realizar. Eu falei, posso trabalhar para conhecer isso, depois você pensa em trocar de contador? Bom, ele não tem gestão financeira profissional. Então, ou seja, não adianta trocar o contador. Então, existem essas etapas aonde o BPO financeiro casa muito bem, aonde uma ferramenta como a OMIE, que ela vai atender o basal, mas ela tem muito mais para te oferecer conforme a sua empresa for crescendo. E é aí que a parceria com o escritório de contabilidade vem a calhar. Por quê? Porque nós estamos preparados, e eu tenho outros colegas de profissão também preparados para isso, que a gente vai ajudar desde o processo interno, do financeiro, organizar o dia a dia, uma documentação digital bem organizada, apuração de impostos otimizada para você pagar o menos de impostos possíveis, que vai chegar uma hora que você empresário, vai ter demanda para contratar o BI e falar, opa, peraí, quanto custa cada colaborador? Perfeito. Qual é o meu ticket médio? Qual que é o meu índice de liquidez? Qual o retorno do meu investimento? Tem ferramentas aí que você nem imagina que possa existir e uma parceria como essa aqui tem muito a agregar. Com certeza. E assim, eu acho legal até comentar que a OMI ela vem sendo disruptiva desde o nascimento, né? E ela é o primeiro RP que nasceu há uns 4 anos atrás a oferecer uma conta digital. Então, assim, ela não é só um sistema, né?
ela é um ecossistema de soluções. É ecossistema, é o que o Marcelo Lombardi fala bastante hoje, né? É ecossistema de soluções, é muito legal isso. Então eu até costumo brincar, né? Se você quer ser um empresário de alta performance, você tem que contratar as melhores soluções para o seu negócio. Verdade. E, sem dúvida, eu já conheci várias, tive a oportunidade de conhecer várias. Estou no Projeto Omni porque eu confio no produto e ela é uma ferramenta para empresários que querem ter alta performance. A impressão que eu tenho é que quando a OMIE nasceu ou começou a engatear, ela estava mais voltada para pequeno. Para pequeno. E depois, de um certo tempo, ela começou a convergir para os médios. A impressão minha ou foi essa a mesma trajetória? Na verdade, isso acabou acontecendo na pandemia, né? Então, a OMI nasceu para pequenos e médios, só que a gente já esbarrava no início da operação da OMI, e é natural que uma ferramenta vá se desenvolvendo, e a OMI não é diferente, né? Ela nunca deixou de deixar a ferramenta complexa, ela sempre entendeu que ela tinha os dois públicos. Só que as pequenas, as médias empresas, e até para grandes, para nós já é grandes, ela não dava oportunidade de nos conhecer. Aham. A verdade Os grandes é essa. do mercado. Não dava. A gente sabe que muitas das vezes tem alguns empresários que são influenciados pelas grandes mídias, né, ou por outros empresários maiores para contratar grife, né? É. E na verdade a OMI não era uma grife quando ela começou, mas ela tinha um propósito muito claro, né, que é destravar o crescimento das empresas. E na pandemia todo mundo precisou olhar para custo. Todo mundo precisou olhar um pouco mais para automatizações, para inovação. E isso nos deu a possibilidade de vender para esses mercados de empresas um pouco maiores, né? Então, às vezes, o meu time está conversando com CFO. Antes a gente falava diretamente para o empresário. Né? Então, uma empresa, para ter uma estrutura de CFO, ter alguém na gestão financeira, geralmente são empresas com um formato mais... me fugiu a palavra. Um formato mais profissional, né? E a gente vê que a gente está atingindo esse público também. Mas a gente não deixa de atender o pequeno. Entendi. Né? Você falou de banco digital, mas vocês hoje têm dois bancos, né? Exatamente. Que é o OMI Cash, que está ali dentro. O OMI Cash, que é uma experiência. Então, a proposta... Mas é uma experiência que está durando um tempinho. Exatamente. Já, né? É uma experiência para quem usa o RP. Né? Então, quem usa a nossa plataforma... A gente entendeu o seguinte. Todo empresário, pequeno, médio, né? E aí mais os pequenos, eles tinham dificuldade de ter acesso a coisas básicas, como uma boa tarifa bancária, né? Uma boa tarifa bancária, crédito. E a gente resolveu entender essas dores e trazer solução. Então, quando a gente idealizou o OmiCash, ele tinha muito mais esse objetivo de trazer um valor competitivo. Tem clientes nossos que pagam até hoje R$3, às vezes R$4 no boleto. Né? E o OmiCash você vai pagar R$1,89. E não tem conciliação. É automático, gente. É automático. Gente, não tem um portal que você vai logar para chegar no seu extrato. O OMIE Cash está dentro do OMIE. Na hora que você abre o OMIE, o seu extrato já está lá dentro conciliado. É outra vida. Exatamente. E quando a OMI idealizou a compra da Linker, ela entendeu que existia um mercado que o cara, quando você fala de um sistema, ele se assusta. Fala, cara, eu não preciso de sistema. Se a gente parar aqui, pequenos empresários, não preciso de sistema, eu anoto aqui no meu caderno e tal. Eu falo, cara, por que a gente não traz uma conta inteligente? O Banco Linker é isso, ele é uma conta inteligente. A primeira conta do Brasil é emitir nota fiscal. Então é uma conta que é uma conta online, né? Uma conta digital, e aí eu acho que dispensa apresentações, a gente já tem bastante no mercado, mas ele emite nota fiscal, ela tem fluxo de caixa. Então é uma ferramenta que também vai nos ajudar a contribuir com a educação do empresário. Bacana, né? Legal. E tem acho que um ponto importante que eu falei, Márcio, né? O contador é o primeiro contato para que esse cliente possa tomar boas decisões, para ele ser, para ele prosperar, né? O contador é o cara que mais autoconfiança, né? E eu vejo que
o contador com essa missão, ele pode e deve buscar no mercado ferramentas e soluções, como vocês fazem, para que vocês possam sempre ter opções para esse empresário se desenvolver. Verdade. Né? E você estava até comentando um pouco antes da gente conversar que você já faz isso naturalmente há um tempo, né? Sim, sim. O que deu de start para você Olha, seguir esse caminho, né? eu vou dizer, como a minha família é uma família de comerciante, e eu tenho a minha primeira formação foi administração de empresas, eu atuava na área financeira. Legal. Então, quando eu comecei a trabalhar na área contábil, eu vivi isso na pele, que a dificuldade dos pequenos e médios empresários está na gestão financeira. Não só porque o Sebrae fala, tem muita matéria do Sebrae, não sei quantos % das empresas fecham em menos de 5 anos por falta de gestão financeira. Isso aí já virou clichê falar isso, mas é verdade, eu vivi isso na pele. Então, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade e eu cheguei muito na área comercial do escritório de contabilidade, então a minha cabeça sempre ficou voltada para novos produtos. Eu sempre enxerguei que aquele trivial, que tem que fazer bem feito, não estou dizendo para abandonar o trivial, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, se o trivial não estiver bem feito, você não tem como ir para as outras etapas. O trivial tem que estar bem feito para você ir para as outras etapas de crescimento da sua empresa. Não vai funcionar. Não adianta você querer começar da contabilidade consultiva e abandonar uma apuração de impostos. Não vai funcionar. Eu quis colocar isso no escritório. Então, muito antes de existir o OMIE, eu já tinha feito uma tentativa no escritório de fazer financeiro das empresas. Legal. Só que não tinha muitos recursos de internet, sistemas em nuvem, sistemas baratos. Como é que você ia fazer? Eu acho que naquela época tinha um sistema chamado Zero Paper. Sim, conheço. Eu acho que naquela época era o que tinha disponível, Zero Paper. Então, a minha cabeça sempre ficou focada para isso. Mas eu queria dar dentro disso que a gente está conversando, eu queria dar uma outra dica para os empresários que eu já vivi. O Paulo falou agora há pouco de grifes de ERPs. Existem algumas grifes no mercado, a gente não precisa falar, para não dar a conotação que a gente está diminuindo esses ERPs. Não é essa a ideia. Eles são importantes. Mas o que o médio e pequeno empresário precisa entender é que essas grifes elas não vêm com um processo sistêmico definido dentro do RP. É você que tem que colocar o processo lá dentro. E isso, às vezes, faz as empresas se perderem. Quando a empresa contrata um RP como a OMIE, que tem um ponto que ele pode ser enxergado como positivo ou como negativo. Eu enxergo como positivo. A OMIE é um sistema travado. Você não vai conseguir customizar, por exemplo, o sistema financeiro. O sistema financeiro dele é sensacional, mas trabalha daquela forma. Mas para você, pequeno e médio empresário, que não tem uma boa cultura financeira interna, não tem processos definidos, isso é de suma importância. Se você não sabe como fazer, tenha a humildade de fazer com quem faz bem. Então, se você contrata a OMI, vamos partir do pressuposto que o seu financeiro é feito no Excel. Então você não tem processos basais financeiros implantados na sua empresa. Contrata uma ferramenta como a OMIE, que o processo já está desenhado lá dentro. Daqui 5, 6, 8, 10 anos, quando a sua empresa estiver explodindo de faturamento, explodindo de vendas, talvez você vai ter um processo da qual a OMIE não vai abraçar. Aí é a hora de você olhar para o mercado e falar assim, puxa, eu preciso contratar aquele RP que o Paulo falou agora, que é grife, porque esses caras vão entender o meu processo, vão desenhar isso numa forma de linguagem sistêmica e vão colocar esse processo dentro do RP grife. Se você fizer o contrário, Paulo, e eu já vivi isso, nós tínhamos... Inverter a ordem, né? Inverter a ordem. Nós tínhamos um cliente grande, distribuidor de produtos de informática, não era distribuidor, desculpa, era varejo, de produtos de informática, que o dono um dia contratou uma grife dessa. Quando a gente chegou lá, o cara tinha tipo 300 notas paradas, porque ninguém conseguia emitir a nota e ninguém enxergava. Ele tinha 6
séries de nota, e quando a gente ia fechar os impostos, não estavam todas as notas dentro do sistema. Por quê? É um sistema muito parrudo, muito grande, muito de difícil trato, para qualquer parametrização, para qualquer customização, é muito oneroso, e o cara tá ali crescendo, não tem aquela bala toda para ir investindo. Exato. E isso vai impactando aonde? Nas operações basais, que eu insisto em falar. Né? E aí, ao invés de você ter uma ferramenta que vai te ajudar a crescer, automatizar, ter produtividade, ela te trava. Ela te trava. Por isso que eu tô falando, existe uma ordem natural que deve ser seguida. Né? E eu até complementando, né? A OMI, né? E aí eu vou falar da OMI porque é uma vivência de 10 anos que eu tenho com eles, né? E eu acho que é um exemplo bem interessante. A gente tem mais de 150 mil clientes, né? Então, nessa jornada de 10 anos de companhia, a gente aprendeu qual que são os melhores processos operantes para a empresa, né? Então, esses processos estão validados. Pô, tem 150 caras, né, que fazem o processo desse jeito. Não precisa inventar a roda, entendeu? Isso. Crie diferencial no seu negócio, foque na venda, na experiência do cliente, que o seu negócio vai prosperar. Eu vejo muito empresário hoje, né, querendo se comparar com empresas que estão em outro estágio, como você falou. Não, fulano tem. Cara, mas será que ele precisava? Às vezes não. Então, assim, aquela história, né? Às vezes você idealiza algo muito grande para você quer... Tem até eu lembrei agora. Você vai pegar uma bazuca para matar uma formiga? Isso não mesmo. Faz sentido. Não faz sentido. Esse negócio da bazuca eu costumo falar bomba atômica. Você vai pegar uma bomba atômica e matar uma formiga? Não faz sentido. Faz. E às vezes você acaba gastando um dinheiro que não precisava gastar. Não naquele momento. Exatamente. Que você pode investir em outras coisas, no marketing da tua empresa, né? Capital de giro, contratar estoque, profissionais para te apoiar no crescimento, como o BPO ou consultoria, né? A gente estava até falando, né, que o contador, ele cada vez mais vai ter um portfólio maior de serviços, né? E um deles é a consultoria, né, Márcio? Como é que você vê isso, essa questão da consultoria? É muito legal você ter falado isso, que eu já ia falar disso mesmo. De verdade, eu ia falar. Nós temos um cliente que é uma clínica médica grande. Legal. Aqui da região, uma clínica médica grande. E um dos proprietários é a segunda geração. A gente estava até falando de geração. Pô, eu tava falando disso. Ele é bem mais novo que o pai. Sim. Ele tem uma outra visão, ele tem MBA em gestão de... Ele é médico, atende, tudo, mas ele tem MBA em gestão de negócio. E aí ele está querendo profissionalizar ali a parte administrativa, financeira. Aí contratou um cara para fazer um BI de números e tá. E aí ele contratou esse escrital para fazer orçamento. Olha que legal, você acabou de falar como é que é a consultoria, quais são os nossos produtos. Qual foi a demanda que chegou para nós? Vocês conseguem nos ajudar a fazer o projeto orçamentário da nossa empresa? Que o cara quer implantar lá, porque não tem. Né? Quando essa empresa chegou para a gente, Paulo, se você recordar o seu tempo de contador, o balanço dele era milhões em caixa e milhões em lucros acumulados. Não tinha nada. Nada. Caramba. A gente, ao longo do tempo que foi afinando a contabilidade, afinando conta... Quer dizer, foi acumulando saldos. Foi acumulando saldos. E hoje ele está com uma contabilidade 90% na ponta do lápis e esses outros 90% virou... Ou seja, hoje ele consegue tomar decisão pela contabilidade. Consegue. Bom, mas olha só. Aí ele contratou um BI, e nós temos parceiros, né, para desenvolver, pessoas da nossa equipe que ajudam a desenvolver um tipo de projeto desse. E é um cara sênior. Porra, para falar de projeto orçamentário, é uma coisa sênior. Com certeza. Aí essa pessoa da nossa equipe, que é um cara sênior, bacana, já trabalhou em multinacional, quando chegou lá, ele falou assim, o cara não tem nem o plano de contas adequado para a gente começar a falar em projeto orçamentário. Ele tem vários centros de custos, mas não tem isso desenhado dentro do sistema dele. Então ele tem o sistema dele e tem um cara brincando de BI, por acaso tá no Nordeste esse cara, tá aqui. E na hora que ele começou a trabalhar, esse nosso parceiro da equipe ali que faz esse trabalho, ele começou a reparametrizar todo o sistema do cara, colocar um novo plano de contas, um depara, um centro de custo, começou a fazer esse negócio. Chegou uma hora que o BI estava travando o projeto. Caramba! Sabe o que eu ouvi essa semana? Ele falou assim, vamos fazer o feijão com arroz no Excel.
vamos desenvolver o nosso projeto orçamentário todo em Excel. Depois que a gente tiver com isso dominado e funcionando, eu devolvo para o cara do BI para ele poder automatizar isso. Não adianta a gente partir da automatização e não ter essa parte basal. Então você perguntou como é que eu vejo isso e como é que a Escrital atua. Aí, ó, esse cliente demandou um trabalho que raramente um escritório de contabilidade vai querer colocar a mão, que é ajudar o cliente a desenvolver um projeto orçamentário. Quer dizer, né? O cliente teve um problema e você viu a oportunidade de entregar a solução. Exatamente. Legal. Exatamente. E é assim que a gente se coloca. E já que você entrou nesse ponto, eu vou entrar em outro. Então, quando um cliente ele se predispõe a contratar o OMIE, existe uma fase de implantação. Sim. Vocês fazem isso sozinho? Isso é feito a 4 mãos junto com o contador? Como é que é essa fase de... Porque gera um certo temor no empresário, não gera? Não, gera e assim, tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Tem contador que ele não entende que isso é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para ele estar mais próximo do cliente. E ok, eu acho que não tem problema. Mas tem contadores, né, como a Escrital, que já quer acompanhar o cliente do começo ao fim. E a gente vai se adequando. Mas é lógico, a gente tem hoje treinamentos, nós temos horas de consultoria para fazer esse acompanhamento de perto para os nossos clientes. Mas fica muito da estratégia do nosso parceiro. Né? A gente sempre pede para pelo menos ele contratar algumas horas, porque nosso time está muito atualizado com as soluções e dificuldades que a gente pega, né? A OMI hoje vende para inúmeros clientes, né? Então a gente tem um know-how muito bom para poder apoiar os nossos clientes. Mas tem contadores que querem aproveitar esse momento para, inclusive, prestar uma consultoria ali, ajudar na parametrização dos impostos, que a gente sempre recomenda que o contador esteja junto. Isso que eu ia falar, né? Essa parte mais técnica de parametrizar operações, NCMs, é uma coisa bem mais técnica. Exatamente, né? Que aí o contador tem a oportunidade de ajudar o seu cliente, né? Porque a gente sabe, né? Se emitir uma nota errada hoje, você pode ser multado, né? De novo, né? A gente vai falando e acaba ficando até repetitivo, um pouco até chato, mas você vê, basal, né? Basal. Emitir uma nota, para você pagar, nós somos muito procurados, né? Como a gente tem o expertise do direito, né, dentro da nossa atuação profissional, nós somos muito procurados para planejamento tributário, que é um outro trabalho que a gente também faz no escritório. E o planejamento tributário, o primeiro passo dele, Paulo, na minha opinião, como na minha atuação profissional, eu vejo que é você livrar a empresa de todos os vícios que ela tem, para depois você enxergar uma oportunidade de redução de tributos. Então você pega a empresa que ela não tem os produtos bem parametrizados. Como é que você vai falar em reduzir impostos se ela nem está pagando imposto corretamente? Então tem essa fase que você precisa passar, né, para poder depois chegar num planejamento tributário. De novo a gente dizendo que menos é mais, né? Vamos falar do feijão com arroz? Vamos falar do feijão com arroz primeiro, né? Você parametrizar bem o NCM, o contador apoiar o cliente, entender as suas operações. Tem indústria que tem muita industrialização por conta de terceiros e tem uma triangulação de notas que você precisa fazer bem feita, senão isso vai te gerar um problema no futuro, fiscal, né? Então, que nem o Paulo falou agora, menos é mais muitas das vezes. Faz o bem feito primeiro, bem feitinho, consolidado, para depois você dar um passo além. Eu acho que às vezes, por conta de todo o cenário que a gente vive no Brasil, a gente acaba querendo complicar as coisas, né? E assim, o sistema já é complicado, vamos tentar simplificar. Né? Eu acho que a gente tem que ir com viés nesse sentido para que a gente, inclusive, possa ser mais criativo para inovar e crescer os nossos negócios. Então, você perguntou, eu vou responder objetivamente. Como é que eu vejo o cenário dos contadores atualmente? Eu vejo que os contadores têm que avançar para atuar nas empresas como consultor em outras áreas, né, como orçamento, BPO financeiro, implantação de KPIs, apresentação de resultados e planejamento tributário.
recuperação de impostos, lembrando que na grande maioria das vezes, se é uma recuperação de impostos, é porque alguma coisa lá atrás não estava bem parametrizada. Verdade. 80% da recuperação de impostos que se falam hoje é porque lá atrás você fez uma operação que poderia já ter sido feito diferente. Por isso que você tem uma oportunidade hoje de recuperar impostos. O que os outros 20% são teses. E cuidado com teses tributárias, esteja bem seguro com o seu contador e com o seu advogado. Só advogado para falar de tese tributária para você, empresário, também não é recomendável. Você tem que ter um tripé. Você tem que ter o seu contador de confiança que vai te ajudar a enxergar e um bom advogado que vai te mostrar uma tese tributária segura. Essa é a equipe que você precisa para navegar no caminho de teses tributárias para pagar menos impostos. E mesmo assim você vê que o Supremo aí, numa coisa que já estava transitado e julgado, pode fazer você ter que devolver esse dinheiro. Inclusive, eu fiquei preocupado com esse posicionamento, né? Todos nós estamos. E você, Paulo, como você vê hoje? Como é que deveria ser a atuação? Se você tivesse que abrir um escritório de contabilidade hoje, tivesse que voltar para esse lado da mesa, como é que você posicionaria estrategicamente o contador? Cara, primeira coisa, eu acho que o contador ele não poderia jamais ser um bom técnico contábil. Eu acho que ele teria que ter uma visão muito mais estratégica, né? Tem muito contador que fala, pô, para ter um escritório de contabilidade eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser um bom técnico. Eu já vejo que se você quer atuar no segmento contábil, você tem que ter a capacidade de trazer bons técnicos, mas você tem que ter uma visão muito mais estratégica. Então você tem que entender um pouco de marketing, você tem que ter um pouco da área comercial, você tem que entender um pouco de software, tecnologias, né? Não dá, pô, eu fiz contabilidade tem 30 anos. Cara, você vai ter que mergulhar. Nós temos a inteligência artificial aí que deve substituir muitos trabalhos braçais que inclusive a contabilidade faz. Né? Então eu acho que o empresário contábil ele tem que assumir esse papel de protagonista e falar, cara, eu vou ser a mente estratégica e eu vou olhar para o mercado como ele precisa ser olhado. Uma das coisas que a gente estava falando é que, pô, fazer contábil, fiscal e folha é básico, isso é feijão com arroz, e fazer muito bem feito é ótimo, mas para você ser mais estratégico, para você reter o seu cliente, você tem que entregar mais e você tem que ter uma visão 360, né? O seu cliente talvez ele vai vir com dores que às vezes não é da área financeira, da área contábil, na área de vendas. Tem muita gente que é técnico, né, e criou um produto, mas ele não sabe vender. Você sabe que eu tenho um vídeo falando disso? Gestão 360. Que legal. Parece que nós não combinamos, a gente tá? não combinou, eu nem sabia, inclusive. Depois eu te mando o link. Que legal. Modéstia à parte, é uma criação minha. Eu tenho um rascunho disso no meu note ali do meu celular, que eu mostro qual é a visão 360 graus que a Escrital tem. Então começa no centro com um RP, e aí depois vem com camadas fazendo parametrização de RP, BPO, BDD, e chegando até no apoio jurídico. Então... Que legal, que legal. Eu vejo até que o contador, ele muitas das vezes é o primeiro mentor desse empresário. Nós gravamos um podcast aqui que a gente falou de abertura de empresa, porte de empresa, opção tributária, e o Alberto me questionou qual que é o primeiro passo do empresário quando ele vai abrir uma empresa. E eu falei, o primeiro passo do empresário para abrir uma empresa é procurar um contador. Tem que ser. Tem que ser. Tem que procurar um contador de confiança para poder passar essas noções gerais que tem que ter para tomar as decisões. E eu acho interessante o seguinte, eu não sei se você viu, não sei, eu não fui a fundo, mas me parece que estão querendo tirar a obrigatoriedade de ter um contador. Como é que você vê isso, Márcio? Puxa vida, você me pegou, eu não parei para pensar. Se isso de fato acontecer, Márcio, a gente coloca em xeque todo um comportamento que o contador tem há anos, né? Então o contador vai ter que ser cada vez mais interessante. Você está dizendo que... em alguns segmentos, né? Sim, você está dizendo que, por exemplo, que hoje está no Código Civil a obrigatoriedade de toda a empresa ter a contabilidade. Isso. E está querendo... Você sabe que eu acho difícil de se implantar? Agora vai o advogado falando. Legal. Não, mas por que eu acho isso difícil? Implantar não num curto prazo, tem que ser muito a longo prazo. Porque existem muitas coisas que desenrolam da necessidade de contabilidade. Vamos pegar uma lá na frente, por exemplo, uma recuperação judicial.
Então, quando você for para uma recuperação judicial, se você não tiver contabilidade, já configura um crime. Você nem vai poder participar de uma recuperação judicial. Então, toda a parte de lei empresarial do escritório está calçada na necessidade de ter um contador para fazer contabilidade. Você simplesmente na canetada tirar o contador disso é como se você estivesse desmoronando, ou vou usar uma palavra que está famosa, o arcabouço empresarial do Brasil. Tá todo ele firmado nisso. Isso pode ser uma coisa, um projeto a longo prazo? Pode. Aí vai vingar o melhor contador, o que presta a melhor consultoria. Mas eu acho que hoje a legislação brasileira está muito calçada em cima da necessidade de contador. Eu não sei, você me pegou desprevenido para responder isso agora, de verdade. Bom. Ainda bem que aqui é um bate-papo, né? Não, de boa. Você acabou de plantar algo que tem que olhar. Algo que tem que olhar para frente. Como é que vai ser a vida? É porque é como se a gente estivesse coagindo o empresário, né? Você tem que me contratar, porque senão você vai ter multa. Você tem que me contratar porque você não vai estar atendendo a legislação civil. Mas se a gente olhar até vamos aproveitar o seu conhecimento no direito, né? Para várias situações, processos administrativos, tal, eu sei. E aí me corrija se eu estiver errado, tá? Você não precisa do advogado, né? É bom que você tenha. Não, o administrativo não, pequenas causas também, tecnicamente você não precisa de advogado. Mas quando você vai para qualquer situação em que você tem que entrar com uma ação mais séria, você precisa de advogado. Precisa de advogado. Né? Então, assim, eu também... Hoje aconteceu essa conversa, sabe? Eu tive essa conversa com um consultor e eu falei, caramba, e se isso acontecesse? Lá nos Estados Unidos, o advogado não precisa necessariamente de OAB. A OAB de lá, claro, né? Ele não precisa. Lá nos Estados Unidos só vai precisar de OAB para trabalhar como advogado quem for lidar com o tribunal. Caraca, então, interessante. Por exemplo, eu sou um advogado que eu não lido com o tribunal. Né? Então, nós temos a empresa irmã, que é a Oliveira Advogados, que tem os advogados lá, que demandam na justiça, aquela advocacia mais tradicional, vamos dizer assim. Então, lá nos Estados Unidos, esse tipo de advocacia precisa de OAB. Agora, o advogado consultor, que trabalha no extrajudicial, que trabalha na parte preventiva, como eu atuo, lá nos Estados Unidos eu não precisaria de OAB. E aqui, perfeito, eu lidando com o tribunal ou não, eu preciso de OAB. Então, deve ser mais ou menos por aí, né? Se é contador, você vai trabalhar em que área? Então, se for assim, você precisa. Se for assim, você não precisa. Eu acho que talvez vai ser uma coisa mais tranquila. Mas o que eu acho, né? E aí eu queria parabenizar você, Márcio, e a iniciativa da Escrital, porque assim, nesses bate-papos que a gente está compartilhando e filmando, a gente consegue, inclusive, dar vários insights para as pessoas, né? Nesse bate-papo mesmo aqui, a gente já teve vários insights e conhecimento. Eu acho que isso é algo que tem que ser disseminado, né, e compartilhado. Verdade. E todos os eventos que a OMIE proporciona para nós, eu saio de lá revigorado de insights. Poxa, que verdade. Legal. Eu falei logo no começo do podcast que aqui seria uma rasgação de seda, porque eu sou realmente fã da OMIE. Eu já rejeitei BPO lá no escritório BPO financeiro, porque o cliente insiste em trabalhar com seu concorrente, nada contra, mas é uma opção da Escrital pela facilidade que a gente tem. Eu até pensei em falar isso contigo, que você vê os bons parceiros quando você tem adversidades. Eu já tive adversidades para tratar com o Paulo. Sim. E aí você vê quando é o parceiro, que é a forma que o parceiro lida com a adversidade. E o Paulo mesmo me ensinou numa adversidade como lidar com umas certas coisas de uma forma muito tranquila. Márcio, quantos caras você tem desse no contrato? 2. Cara, então a gente não precisa discutir esses 2, a gente vai resolver da melhor maneira. Não sei se você lembra da Lembro. Lembra? Então isso é muito legal da gente falar. E voltando dos insights, toda vez que tem lá os eventos, a cabeça sai assim, ó, com um monte de coisa a ser discutido. E dentro daquilo que a gente estava falando do expertise do contador, e agora falando para os colegas contador, um dos pontos que o contador empreendedor tem que ter hoje em mente é recursos humanos. É verdade. Né? O desenvolvimento do profissional,
tanto no bem-estar pessoal dele, como no desenvolvimento profissional dentro do escritório. É uma situação que hoje a gente lida com uma juventude que é muito diferente. São as gerações, né? É uma geração diferente. Então você tem que estar com o processo na mão, você tem que estar com o processo na você, contador. Isso vale para você, empresário, também. De alguma forma, isso também funciona na sua empresa. Você tem que estar com o processo na mão, bem desenhado, e você ajudar o profissional que está ali contigo na lida do dia a dia a ele se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Assim você vai criar uma sinergia com ele e você vai manter ele fidelizado à sua empresa, ficando mais tempo. Que hoje essa geração, só para ter pelo que a gente ouve de especialistas dizendo, a minha geração ela queria trabalhar para se aposentar. Hoje a geração ela quer trabalhar, descansar, trabalhar, mochilar no... Qualidade de vida. Qualidade de vida, quer home office. Propósito. Né? São outras. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Essas gerações que estão vindo, ela tem percepção de valores em outras coisas. E você falou uma coisa que até a internet, alguns podcasts, o pessoal vem criticando bastante essa geração. O ponto que eu queria até trazer como reflexão é, cara, essa geração tá aí. Ou você, né, transforma esse limão em uma limonada, ou você vai ficar reclamando. E toda geração, ela tem pontos positivos e pontos que talvez você não concorde. Mas como que a gente pode extrair o melhor dessa geração, né? E aí eu acho que nós temos uma oportunidade, tanto para os contadores quanto para os empresários. Cara, investe mais em autoconhecimento e como liderar pessoas. E a gente até brinca, né? Você vai perguntar para alguns empresários, cara, quantos cursos você fez de gestão de pessoas? Quanto você consumiu? Livro? Não importa, podcast. Cara, nada. Como é que você vai ser um bom líder? Verdade. Né? Verdade. Então, assim, a empresa é formada por 3 coisas, né? Eu até acrescentei o 4, que é produto, processo e pessoas. E eu acrescentei o 4, que é protagonismo. Né? Então, não adianta... São os 4P. Eu acrescentei o protagonismo. Por quê? Não adianta você ter processo, você ter pessoas e você ter um bom produto. Mas se você não dá espaço para aquela pessoa, né, ser um protagonista da vida dela. Já que você está falando disso, fala do Omni Academy. Como? Muito bom. Eu acho que não dá para encerrar esse podcast sem falar. A Omni, ela entendeu que dentro do ecossistema dela, ela resolvia a dor de gestão através do RP. Depois ela percebeu que precisava trazer produtos financeiros, porque muitas dessas pequenas e médias não tinham acesso. Então ela trouxe isso através dos produtos financeiros, com a conta digital, empréstimos, enfim. E depois ela percebeu que não adiantava entregar uma solução, não adiantava entregar produtos financeiros, porque muitas das vezes esse cara não tinha tido a oportunidade de fazer um curso, né? De se desenvolver na área de gestão comercial, na área de vendas, na área de finanças. E aí nós criamos a Omni Academy, que é o terceiro braço da Omni. A Omni Academy são diversos cursos de forma gratuita, inclusive o Márcio já compartilhou comigo que já fez diversos cursos lá voltados tanto para a área empresarial quanto para a área de BPO, que é um dos braços da Escrital, e ela está aí 100% gratuita. E é engraçado. PNL, vendas, marketing digital, básico de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, tem um monte de curso lá. E só um detalhe, Márcio, não é só para você empresário, é para você também que trabalha em uma empresa. Né? Você que é colaborador. Tem muita gente que fala assim, não, o papo aqui está direcionado apenas para empresário. Não, se você é colaborador de uma empresa e você quer crescer e você precisa de uma ferramenta que é o conhecimento, nós temos lá também para você. Legal. Não é? Só voltar uma coisa, sabe o que você falou agora de geração? De entender a geração? Eu penso exatamente como você. Que legal. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, cada um de nós, a gente tem a nossa razão, né? Aí eu costumo falar assim, você quer estar certo ou você quer ser feliz? Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 18, uma filha de 21 e uma de 24. É outra geração. Quando você olha para eles, tem um monte de coisa que você não concorda. Você vai fazer o quê? Você vai passar o tempo inteiro brigando, dando um murro, batendo... Não. Você precisa entender a geração, extrair o que é melhor e tentar conviver com isso, porque você não vai mudar uma geração. Até porque a gente, né, no meu caso eu convivi com meu avô. Meu avô tinha totalmente... Meu avô falava que ele nunca ia me dar nada.
a não ser que eu trabalhasse para ganhar aquilo. Aham. Né? Então era uma visão um pouco mais dura. Aí veio a geração, né, com uma atitude de, cara, deixa eu tentar amenizar. Aham. Amenizou um pouco demais, porque essa geração vem um pouco Mais mais frouxa, sensível, é. né? Mais frouxa. Frouxa no sentido No- de solta. Não de forma pejorativa, não, né? frouxa no sentido de solta. Exatamente. Tá? Não tem a corda presa, tá? A corda tá frouxa. É isso que eu quis dizer. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender e olhar para essas gerações que, cara, eles vieram ao mundo, eles já estão aí, já estão entre nós. Como que a gente pode, juntos, criar uma sociedade melhor? E outra, você conviver com eles e você abrir a sua cabeça para entender a deles, isso vai te rejuvenescer. Exatamente. Né? Ainda que você não concorde 100%, só tenha empatia, só se coloque no lugar do outro e tenta entender com a cabeça deles. Né? Você pode ser que você não tenha a sua razão, mas você vai ser muito mais feliz, certeza absoluta. Isso aí. Né? Paulo, olha, para finalizar, eu tenho a dizer que a Almier é um ótimo parceiro, tanto Poxa, dos obrigado. contadores, dos meus colegas contadores, como dos empresários. É uma ferramenta sensacional. Eu nem admito falar que é uma boa ferramenta e nem que é uma ferramenta de gestão financeira. É muito mais do que isso. E o BPO financeiro, em especial da Escrital, está muito bem estruturado, está muito bem rodado. Já vai fazer uns 4 anos que a gente está fazendo BPO financeiro. A gente já passou por várias dores, várias situações. A gente entrega, além daquele trabalho diário do financeiro, a gente assume também o relacionamento com a contabilidade, seja a própria Escrital ou se for outro escritório de contabilidade. Você vai ficar livre dessas amarras do dia a dia que desviam um pouco o seu foco de venda, do objetivo da sua empresa e outras coisas que você tem a desenvolver, e você deixa a gestão com quem sabe fazer, e a gente resolve bastante essa parte basal e mais. A gente consegue te dar uma visão do próximo passo e juntos a gente vai buscando novas alternativas. Paulo, fala suas considerações finais. Pô, Márcio, obrigado aí pelo espaço. E se você que é empresário, quer ter uma empresa de alta performance, quer que a gente contribua para destravar o seu crescimento, conheça um pouco mais dos nossos produtos, porque sem dúvida a OMI e todo o ecossistema pode contribuir com o seu negócio. Você precisa focar no que realmente importa, que é vender, e deixa que o restante, parceiros como o Márcio e a nossa ferramenta, contribua para você ter uma boa gestão e seguir bons caminhos.